É melhor estar num lugar pequeno, num lugar apertado, mas tendo na mesa a presença do Senhor, do que ter abastança de pães e de casas e longe da presença de Deus. Deixa Ele te atrair para esse lugar da presença dEle. Amém. Hoje a palavra que Deus colocou no meu coração, voltando para a simplicidade, voltando para um lugar que a gente nunca devia ter saído. Existe tanta graça de Deus na simplicidade. Hoje em dia, quando alguém vai se arrumar, às vezes a gente escuta os especialistas falando, menos é mais. A simplicidade, ela tem um poder de trazer o favor de Deus, você sabia disso? Às vezes nós caminhamos fazendo do nosso jeito. Às vezes a gente está num biotipo religioso, fazendo as coisas por rituais, e o favor de Deus não está conosco. Mas parece que quando a gente entra naquele lugar de simplicidade, de dependência, o favor de Deus vem como um rio sobre as nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O nosso maior desafio hoje é caminhar em simplicidade, como indivíduos e como igreja. Porque na nossa geração, nós estamos sendo tão tentados a fugir da simplicidade todos os dias. Você pode observar, coisas querem nos tirar do lugar de simplicidade todos os dias. E a simplicidade nos leva, e ela nos liga ao coração de Deus. Se nós formos ler a Escritura, se nós formos olhar a Bíblia, se você for ler de Mateus a João, você vai ver como Jesus era simples. Eu lembro de uma época, esses dias até um irmão falou aqui, que a gente queimou os ursos da Disney. Quem aqui fez isso, gente? A gente saiu da simplicidade do Evangelho e começou a achar coisa. É porque o demônio está no urso da Disney. Então a gente fez uma fogueira dos ursos. A gente começou a sair desse lugar. Vocês me entendem? O demônio não está no urso, gente. O demônio está quando nós não obedecemos à voz de Deus. Nós gostamos de transferir algumas coisas para pessoas e objetos. Mas Deus está chamando um povo que tem dentro de si uma responsabilidade de buscar o Senhor e estar nele. E eu lembro que como coisas têm nos tirado da simplicidade. E Jesus foi aquele que ensinou, quando caminhou com os discípulos, o que é simplicidade. Eu quero repetir, a simplicidade, ela nos liga ao coração de Deus, e ela traz o favor de Deus, e eu vou provar isso para vocês na palavra. O Evangelho é revelado na simplicidade. Quer um exemplo? Onde que Jesus nasceu? O Rei, tão esperado. Você sabe que até hoje tem fariseu que não conhece, que não reconhece Jesus como Messias, como Filho de Deus? Existem ainda os judeus que não reconhecem, sabe por quê? Porque ele não veio no formato que eles queriam. Talvez hoje você está aqui, eu não sou o formato que você esperava. Esperava o pastor Telmo, a esposa dele. Nós montamos expectativas e formatos, e Jesus veio quebrando todos os formatos. Ele queria trazer a sensibilidade, a simplicidade do céu para os corações. Ele queria que nós estivéssemos com Ele, não por causa de rituais, ou porque Ele podia dar alguma coisa, mas porque nós estávamos ligados ao coração dEle. E aonde Ele nasce? Ele nasceu em uma manjedoura. Talvez eu e você, se pensássemos em Jesus nascendo, com certeza, nós pensaríamos num lindo palácio, num berço lindo. Jesus nasceu numa manjedoura, porque Ele ainda prefere as manjedouras, eu quero dizer isso para você. Jesus ainda prefere nascer nas manjedouras. Uma característica da manjedoura, ela era improvável, mas totalmente disponível. Os lugares que pareciam ser as hospedarias que disseram que não tinham lugar, poderiam até ter tudo para receber Ele, mas não eram disponíveis. Eu conheço pessoas que Deus tem levantado que são tão improváveis que dá até medo. Tanta improbabilidade,
mas eles são disponíveis. E quando Deus entra, a graça de Deus vem e transforma tudo. Todos os homens que foram ungidos por Deus tiveram medo, angústias. Mas a Bíblia diz que quando o óleo desceu sobre eles, algo sobrenatural aconteceu dentro deles. Deus sempre está à procura de um coração humilde e simples. Um coração que deseja Ele. Não o que Ele pode dar, mas deseja Ele. Eu lembro, alguns anos atrás, de algumas experiências. Hoje em dia, às vezes as pessoas chegam aqui na Abapai para conhecer. Quem está aqui a primeira vez hoje? Seja bem-vindo, viu? Que Deus abençoe você. E as pessoas perguntam, nossa, quantas pessoas, como Deus tem acrescentado. E eu tenho visto mesmo que Deus tem feito, tantas pessoas preciosas têm se achegado a nós. Às vezes eu e Thelma estamos lá deitados na cama, a gente olha um para o outro e diz, o que Deus está fazendo? O que é isso? A gente não é nada, não depende de mim e dele, é Deus fazendo. E aí a gente começa a lembrar lá do começo, como que foi? E eu lembro da época que nós tínhamos o Viper. Um Versalhes que nós batizamos de Viper. Vai perdendo peça. Nós pastoreávamos, eu e ele, cada um com 25 anos, 24 anos, novinhos, já pastoreando. E eu sempre digo que aquele lugar simples, aquele carro quebrando no meio da estrada, trabalhou o nosso coração. As dificuldades que você tem passado trabalham o seu coração. As situações adversas, os lugares simples que Deus tem te colocado, trabalham o teu coração. Para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu lembro de uma vez, nós estávamos tão apaixonados por Jesus. Sabe quando você não pensa? Sabe quando não tem coerência? As pessoas falam, seja coerente. Nossa, a coerência estava longe da gente, a gente era tão apaixonado por Deus. Eu lembro que a gente ganhou uma guitarra dos Estados Unidos, Ibanez, é isso? É esse o nome? Lembra? Uma azul turquesa, lindíssima. Quem aí é guitarrista sabe do que eu estou falando, custa muito caro. E a gente ganhou aquela guitarra, essa guitarra aqui é para vocês. E nós já estávamos num projeto social, o que a gente fez da guitarra? Vendemos a guitarra. Transformamos a guitarra tudo em cesta básica. A guitarra virou cesta básica, encheu um lugar de cesta básica. Porque a gente pensava assim, uma guitarra cara dessa, um monte de gente com fome, vamos matar a fome do povo. E lá ia nós. Aí eu lembro que um cara chegou assim na porta de onde eu estava, nós tínhamos uma igrejinha, um lugar, uma porta, numa zona de prostituição aqui da cidade. Então as pessoas iam atrás da gente para pegar roupa, comida, tudo isso você pode imaginar. E aquele dia um cara meio que chorando, ai moça, eu estou com fome. Minha família e tal, e eu naquela emoção, né, no amor, nos primeiros dias, eu falei, calma, peraí, dei uma cesta básica. Aí chega um menino depois, 15 minutos, um pequenininho, ô tia, sabe aquele moço lá que pediu a cesta básica? Ele está lá vendendo na boca de droga a cesta básica. A gente fazia coisa. Aí eu dizia, ai meu Deus, eu tenho que ver, né, quem é a pessoa para entregar uma cesta. Mas naquela época eu não queria saber de nada. A gente queria obedecer a Deus. A gente queria fazer a vontade de Deus. E foi dessa forma que nós fomos gerados. Eu lembro de um Natal que dia 24, a maioria das pessoas estão comprando roupa, comprando presente, se arrumando, fazendo uma bela festa. Deus falou assim comigo e com o Thelmo, vocês vão passar esse Natal com as crianças, filhos de prostitutas. Eu falei, meu Deus. E a minha família, né? A minha mãe fazia um jantar e tal, a família do Thelmo. E a gente, amém, vamos obedecer. Nós íamos fazer uma viagem para Belo Horizonte nessa época. E a Vitória, minha filha mais velha, tem uma filha de 13 anos e uma hoje de 2 anos e 4 meses. A de 13 anos tinha 2 anos e meio na época. E aí nós íamos para Belo Horizonte de carro com o Viper. Não de carro, com o Viper nós íamos. E as pessoas que estavam perto da gente diziam, vocês são irresponsáveis. Vocês são 2 irresponsáveis, porque esse carro não tem ar-condicionado. Esse carro já deixou na mão vocês tantas vezes. Como que vocês vão para Belo Horizonte com esse carro? E nós íamos para uma escola de missões. E eu sabia que aquela escola ia destravar a nossa vida. Você sabe quando você vai em lugares que Deus vai destravar você? Aquela escola ia destravar a gente.
E eu falei, Deus. E Deus só dizia assim para mim, pro Thelmo, confia em mim. E veio um casal muito coerente, pastores, inclusive. Vocês dois são dois irresponsáveis, a gente quer avisar vocês. Eu falei, muito obrigado. Que vocês vão levar essa menina como? Eu falei, Deus vai prover. Gente, dia 24 a gente fez o Natal das crianças. Levamos os presentes e tudo. Quando chegou dia 25, dia de Natal, almocei na minha mãe, a gente deu os presentes para a família. E a gente foi para um clube, passar a tarde com a Vitória, né? Porque eu tinha só a Vitória. E a gente estava ali meditando sobre tudo. Nisso o telefone toca. E aí um rapaz assim, ô, Thelmo, tudo bem? Tu tens um terreno para vender? Daí a gente tinha um terreno que nós herdamos, né, do meu sogro. Os italianos, né, herdam as terras. Então nós tínhamos uma tira para vender, mas estava lá para vender há muito tempo e nunca ninguém se interessou. Não tinha assim como isso aconteceu. O rapaz ligou, você tem um terreno para vender? Daí eu tenho assim, tenho. Então, eu fiquei sabendo do teu terreno. É que eu estou indo viajar e eu quero comprar esse terreno. O Thelmo, é? Então, eu queria saber se tu aceita um carro pelo terreno. E a gente lá. Aí o Thelmo, aceito. Desesperado. O carro é tal, aceito. Tá, então estou levando o carro aí. Gente, nós estávamos lá no quartel, na parte de... Quando eu vi aquele carro apontando, eu sempre falo, aquelas mulheres do Faustão, quando recebe aquelas... Sabe aqueles caminhão de... Eu comecei a chorar, meu Deus. E aquele carro veio. O carro veio, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, não estou acreditando nisso, dia 25. Quem faz negócio dia 25? De Natal. O carro chegou. Aí o rapaz, bem calmo, Thelmo conhecia ele. Então, cara, esse é o carro, daí, o que tu é? Tu gostou? Thelmo, Então, entra para dar uma voltinha. Não, cara, não precisa. Não, então aqui, ó, já vou deixar o carro contigo, documento. E a gente começou a chorar, o cara não entendia nada. Cara, que vocês estão chorando, cara? Cara, o que eu fiz? Não, tu não fez nada. Daí ele assim, cara, mas eu preciso ir embora. Aí eu falei, pode levar o Viper. Ele foi dirigindo com o Viper, a gente viu o Viper assim, dando a volta e indo, e eu não acreditando. O Thelmo disse que o Viper andava manifestado, ele andava meio torto assim. Eu entrava dentro daquele carro, não importa o perfume que eu colocasse, eu saía a gasolina pura. Porque a gente pastoreava lá no Treviso. E a gente, naquela época, colocou o gás. Sabe o kit a gás? E o cara, na hora de colocar o kit a gás, furou o tanque de gasolina, tentou remediar, mas nunca deu certo. Então, na hora que eu entrei naquele carro que veio, nós entramos, fechamos o carro, ligamos o carro, ar-condicionado. A Vitória no nosso colo começou a pular. E a gente começou a chorar. E Deus, na hora, falou conosco. Eu cuido de vocês. Quando vocês cuidam das minhas coisas, quando vocês caminham perto de mim em dependência, eu vou sempre surpreender vocês. E a gente foi para Belo Horizonte com aquele carro. E eu lembro que a gente saiu daqui dia 3 de janeiro. Gente, era fila. Aquele asfalto pegar fogo. E a gente lá dentro do ar-condicionado. Eu falava assim, Thelmo, se a gente tivesse vindo com o Viper, a gente estava perdido, que a gente não tinha noção. E Deus cuidou. Tudo isso num tempo de muita simplicidade. E sabe o que acontece? Os anos passam. As coisas melhoram um pouco. E a gente tem a tendência de sair desse lugar de confiança e de simplicidade. A gente tem a tendência de fazer as coisas com a nossa mão de novo. E eu quero dizer para você, não vai dar certo. Talvez Deus está movendo coisas na sua vida e Ele está te chamando para um lugar de simplicidade. E quando nós estamos aqui hoje, a gente lembra, sabe do quê? Do Viper. A gente lembra das cestas básicas. A gente lembra de dias que nós íamos para o monte, em 4, 5, no meio do barro. Tem gente que está aqui que despencou de cima do monte, na loucuragem, cheio de Deus. Eu quero é Deus. Foi para o lugar errado. Isso aí aconteceu, caiu rolando e dizendo que queria Deus. Eu falei, Jesus. Nós vivíamos assim.
vendo aquele matinho acender. Nós orávamos e acendia o matinho, a gente pegava aqueles matinhos, levava dentro do guarda-roupa, não acredito, 3 dias brilhava. Esses lugares geraram o nosso coração. Eles fizeram a gente querer só Deus. Parece que Deus tirou tudo. Deus tirou tudo financeiramente. Deus tirou pessoas. E Deus disse, agora eu quero que vocês fiquem comigo. Porque é comigo que eu gero o coração de vocês. Mas a nossa tendência é sair desse lugar. E Jesus chegou através da simplicidade, se moveu através dela. Ele andou com os simples, com pecadores. Se Jesus viesse hoje aqui, talvez você ia ver ele aqui na avenida conversando com uma dessas meninas que trabalham de prostituta. Ele era tão criticado porque ele andava com pecadores. Jesus, ele quebrou regras. Jesus, ele começou a caminhar em simplicidade. Jesus ama as coisas simples. Um exemplo tão lindo quando ele lava os pés dos discípulos, vocês lembram? Ele reúne os discípulos e ele põe uma toalha, amarra na cintura. Eu quero dizer isso para você, é algo muito lindo, muito grande. Deus, Jesus era Deus, lavar os nossos pés. Ele lavou os pés dos discípulos e quando chega em Pedro, o que acontece? Pedro, não, Senhor, você não vai lavar o meu pé. Pedro significa a igreja. Nós, igrejas, temos dificuldade de caminhar em simplicidade. A gente quer festa, a gente quer circo. A gente quer ritual, que é mais seguro. E Jesus falou assim para Pedro, Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Ele está dizendo hoje para a igreja, se você não caminhar em simplicidade, você não tem parte comigo. Se eu não puder mostrar como eu sou simples para você, me revelar na profundidade de quem eu sou, você não pode caminhar comigo. Eu preciso me revelar como aquele que vai lavar os teus pés. E você precisa deixar. Amém? A igreja, ela sempre foge desse lugar de simplicidade. Olhando aqui, é tudo santo. As carinhas angelicais. Mas lá na sua casa, só Deus sabe quem você é, as palavras que você fala. E é isso que Deus vê, não é aqui. Deus vê aqui dentro. E Ele quer nos atrair para essa simplicidade, sabe por quê? Ele quer esvaziar os nossos ombros de toda a carga. Ele quer levar nós para um lugar novo nele. E sem a simplicidade nós não conseguiríamos. Os outros discípulos até haviam aceitado, mas Pedro resiste. A Bíblia diz que ele escondeu tesouros em vasos de barro. Para que o poder não viesse do vaso, mas viesse daquilo que está dentro dele. É por isso que você olha para você muitas vezes, você se sente um vaso de barro. Eu não sei se você já falou isso sim para Deus. Deus, o que o Senhor quer comigo, Deus? Eu não presto. Eu constantemente estou me desviando de Ti, constantemente eu saio da Tua presença. Deus, o que o Senhor quer comigo? Eu tenho os meus vícios, eu tenho aqueles pensamentos, eu tenho práticas que o Senhor não gosta, mas o Senhor não desiste de mim. O Senhor está sempre me pegando, me puxando para perto. Por quê? Porque Ele quer esconder tesouros dentro de você. Ele esconde tesouros em vasos de barro. Agora nós mesmos somos como vasos de barro que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. O poder vem dele. Deixa Ele mostrar hoje para você o quanto você é um barro simples. Um vaso simples. Você não é um vaso de ouro, você é um vaso de barro. Mas que contém uma profundidade dentro do teu coração. Às vezes nós desistimos porque nós nos achamos tão incapazes. Nos achamos tão indignos. A gente vai ser sempre indigno. A gente vai ser sempre incapaz. Os anos vão passar. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais indigno você vai se sentir. Mais incapaz. Mas você vai aprender a depender dEle. A presença dEle vai vir sobre a sua vida. De uma forma muito grande. E eu queria dar um exemplo aqui, rapidamente para vocês, sobre Davi.
Davi foi um grande exemplo de simplicidade. E Davi foi um rei que ele apontou muito para o Messias. Davi fez coisas que apontaram para quem Jesus seria. Davi, ele apontava para aquilo que Deus era. Davi foi um grande exemplo da busca do Pai por corações simples. E eu queria ler com vocês 1 Samuel 16, 5. Que é uma das partes da Bíblia que eu acho mais linda. E que a gente devia passar um tempo meditando nela. No 4, Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz, que naquela época, gente, o profeta era a voz de Deus. Não tinha ainda o Espírito Santo, entendem? Ele não havia descido. Então os profetas, eles conduziam o povo de Deus. E quando um profeta chegava num lugar, um temor se instalava. Ele vai trazer algo de Deus. E os homens perguntaram, você vem em paz? A palavra é boa? Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e os seus filhos. E também os convidou para o sacrifício. Samuel avisou Jessé, eu vou ungir um dos teus filhos, escondido, como rei de Israel. Aí eu imagino essa história, eu imagino Jessé falando, filho, se arruma, pega a sua melhor roupa, não é assim, gente? Quando a gente vai receber uma visita, pega a melhor roupa, vamos arrumar a casa, ajeitar tudo, que Samuel vai vir ungir. Pai, mas e as ovelhas? Bota Davi. Davi era o menor, o pequeno. Davi, Samuel vai vir, vai ser um tempo muito importante. Teus irmãos precisam estar preparados que um deles vai ser ungido. Davi, olha lá as ovelhas, por favor. Davi foi. Eu imagino que Davi foi com o coração. Porque a Bíblia diz que Davi amava cuidar das ovelhas. E Davi foi para aquele lugar. E eu continuo lendo no 6. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe, o filho mais velho, e pensou, com certeza esse é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel, não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, não foi esse que o Senhor escolheu. E em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse, também não foi esse que o Senhor escolheu. E da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou, são estes todos os teus filhos? Está tudo aqui? Samuel pensou, me enganei, vim na casa errada. Jessé respondeu, ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Samuel disse, mande chamá-lo. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, era um jovem ruivo e de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse, é este, levanta-te e unge ele com óleo. Deus tirou Davi de trás das malhadas. O mais improvável, o mais simples. Parece que Deus tem paixão por simplicidade, tem paixão pelos rejeitados. Ele ama aqueles que têm um espírito contrito. Ele não disse assim, ó, aqueles que são santos, aqueles que não erram, eu estarei perto deles. Ele disse o seguinte, aqueles que têm um espírito quebrantado e o coração abatido. Ele é atraído. Ele rejeitou todos no coração, mas Davi, ele não escolheu pela aparência, escolheu pelo coração. E eu acho mais lindo quando Samuel diz, olha, enquanto ele chegar, enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos para comer.
Deus está falando aqui para alguns, eu estava esperando você chegar para poder me assentar para comer. Deus estava esperando alguns de vocês chegarem lá das malhadas. Deus tirou vocês de trás de malhadas, de situações, de famílias complicadas. Talvez a malhada da sua vida é uma família toda complicada, toda desestruturada. Você pensa, mas eu não posso, Deus, olha a minha vida, olha como que eu fui criado. É você. Ele tira você de uma estrutura quebrada e te coloca sobre algo inabalável. Ele constrói em você algo inabalável. Porque Ele olha o coração. E Ele falou, eu não me assentarei. Davi caminha em simplicidade. Davi não foi só escolhido na simplicidade, mas Davi começa a caminhar em simplicidade. Davi, e eu quero dizer isso, essa tarde Deus me revelou isso, eu chorava enquanto eu escrevia. Um pouco eu chorava, um pouco eu ia para o chão, depois sentava na cadeira de novo, escrevia de novo. Deus falou assim comigo. Eu estava lendo, eu vou até ler aqui, onde é que está, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar. Quando ele leva, Jessé diz assim, filho, os teus irmãos estão lá na batalha. Eu quero que tu leve 12 pães para eles. Você leve aqui, ó, tem amêndoas, preparou um lanche. Pai preocupado, leva essa marmitinha para os teus irmãos e vê como que eles estão. A Bíblia diz que Davi deixou as ovelhas sendo guardadas por outro pastor, segura bem elas. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Se você não for fiel no pouco, Ele não vai te colocar no muito. Às vezes Deus dá coisas poucas na nossa mão para a gente ver se a gente é fiel. Se você não é fiel no Viper, você não vai ganhar um carro novo. Às vezes Deus dá os Vipers da vida da gente para treinar o nosso coração. Se o nosso coração não está naquilo. E Ele disse, vá e leve essa comida para os teus irmãos. E Davi foi. Davi foi levando uma cesta de pão e voltou com a cabeça do gigante. Ele não imaginava que aquela simples tarefa pedida pelo pai ia resultar na maior vitória da vida dele. Deus esconde em tarefas simples da sua vida grandes vitórias. Deus esconde em lugares simples portais que você vai passar e vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes lá no seu trabalho, às vezes coisas simples. Eu lembro um dia, o Telmo, ele ama cortar grama. Ama cuidar do jardim. E até hoje eu abri a janela lá, nós temos 2 portas-janela, eu pensei, ainda bem que é inverno, né? A grama está ainda, ele cortou faz um tempo, mas ela não cresce, ela está ainda bem linda. O jardim estava lindo hoje, aquele sol. A gente brincou com as meninas no jardim. E por que eu falei do jardim? Deixa eu lembrar. Me lembra. O Telmo gosta de cortar grama, é isso. E aí um dia, era verão, a grama estava... Aí ele disse, amor, eu vou cortar grama. Daí eu falei, ai, Telmo, não. Falei, ai, depois tu corta. Fica aqui com a gente e tal. Não, amor, eu vou cortar a grama. Daí eu falei, tá. E a gente ficou ali na varanda e ele foi cortar grama. E a Bela tem 2 anos, a minha pequenininha tem 2 anos e 4 meses. E ela ainda fica assustada com o barulho da máquina de cortar grama. Então começou a cortar, ela fica paralisada, olhando tudo que está acontecendo. E a gente ficou rindo dela, tudo. E enquanto Telmo cortava aquela grama, e ele suado, e andando rápido, e cortando aquela gasolina, não tem fio, e cortando tudo. O Senhor falou assim comigo, observe teu marido. Eu comecei a olhar para ele. Ele falou assim para mim, a autoridade lá no púlpito que ele tem para pregar vem desse lugar simples aqui, de cortar a grama da tua casa. Porque enquanto ele é fiel na grama da tua casa, ele é fiel em ser teu marido, fiel em ser pai das tuas filhas. E cuidar de vocês, eu levanto ele como meu homem, como meu coração, quando ele está ministrando a pessoas. E Deus falou, é desses lugares simples que fluem as unções da nossa vida. Por isso que o inimigo quer nos tirar da simplicidade da nossa casa. Por isso que por muito tempo a igreja viveu no ativismo religioso e pessoas deixavam a família para viver dentro da igreja. Por isso que nós vemos tantos filhos desviados que não querem saber da igreja porque o pai e a mãe trocaram ele pela igreja. Nós precisamos voltar de volta para o lugar simples da nossa casa.
que ali vai estabelecer autoridade sobre as nossas vidas. Às vezes é numa fralda trocada. Hoje mesmo eu estava preparando a palavra. A Bela fez o número 2 2 vezes. Eu falei, meu Deus. E eu ia lá trocar. Jesus, eu tenho coisa mais importante para fazer. Ele falou, as coisas simples, minha filha. Eu falei, amém, Jesus. Troquei com tanta alegria. As coisas simples movem o nosso coração para viver a verdade e a vontade de Deus. E Davi, ele conhecia esse segredo, ele era simples. Depois que Davi falou com Saul, Davi olhou aquele acampamento todo com medo, os meninos israelitas, os soldados, tudo com medo. E vocês imaginam um gigante? Imagina um gigante vindo afrontar. Quem é? Não tem homem aqui nesse lugar para vir me... Não tem homem? E eles tremiam de medo. E diz que Golias vinha afrontar constantemente. Davi olhou aquilo com os pãezinhos dele levando para os irmãos. Como é que é? O que está acontecendo aqui? Ele disse, esse cara está afrontando Israel. E qual é a recompensa de quem mata ele? Vai casar com a filha do rei, não vai pagar mais imposto. É? Então avisa Saul, me bota na presença de Saul. Eu imagino que engraçado que foi, um menino. E ele foi na presença de Saul e falou, Saul, eu quero ir, Deus vai me dar esse filisteu nas mãos. Saul, querido. Não, querido, é para soldado. Ele é um valente guerreiro. Não, mas eu tenho certeza que Deus me colocou. Eu quero ler lá com você 1 Samuel 17, 38. Aí Saul aceitou, tudo bem, tu vai, mas espera aí. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura, tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Ele falou, eu não consigo andar com tudo isso, pois eu não estou acostumado. E disse a Saul, tirou a armadura, pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Parece aqueles filmes, não parece? Ele abriu mão da armadura de Saul. Ele abriu mão daquilo que era costume de usar, para usar aquilo que era simples. De novo a simplicidade, aquilo que era acostumado a usar. A nossa geração hoje não vai andar com a armadura de Saul. Nós não conseguimos mais andar com aquele peso religioso das tradições. Nós não aguentamos mais. Deus está chamando um povo que está deixando a armadura de lado, agradecendo. Muito obrigada, Saul. Eu sei que você me quis bem, essa armadura serve para você, mas eu vou com as pedrinhas que eu tenho, que é intimidade. Relacionamento com Ele. Paixão por Jesus. O Judson fala isso. Um fogo que queima dentro da gente. É com isso que eu vou. Porque eu não consigo caminhar debaixo disso. O que é que você tem na sua mão hoje de simples? É suficiente se Deus estiver com você. Porque Davi falou, eu não vou com a minha pedrinha e não vou com a minha funda e com o meu alforje de pastor. Quando Golias olha para ele e diz assim, mandaram tu, mas são os covardes. Mandaram uma criança. Davi falou, você pode vir a mim com espadas, escudos e armaduras, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É com esse nome que eu vou. E a Bíblia diz que quando Golias veio para cima dele, eu até quero que você leia quando chegar em casa, lê 1 e 2 Samuel. Leia a Bíblia. Às vezes a gente enche as igrejas, mas a gente dentro da nossa casa não lê a Bíblia. A gente deixa ela aberta no Salmo 91. Leia, chega em casa essa semana, leia 1 e 2 Samuel, essa história. E diz que Golias veio em cima dele, ele mirou uma pedrinha, e aquela pedrinha entrou no único lugar que tinha abertura na armadura de Golias. E Golias caiu. Davi, aquele dia, quebrou uma estrutura de pensamento. Davi quebrou muito mais que um gigante, mas uma estrutura de pensamento daquele povo. A Bíblia diz que ele cortou a cabeça do gigante e levou a cabeça. A simplicidade nos dá o favor do Senhor.
Talvez se ele tivesse sido com a armadura de Saul, ele não tinha recebido o favor de Deus. Porque Deus constantemente fala para Israel o tempo todo na Bíblia: não confiem no Egito, não confiem na Síria, confiem em mim. Não confiem no que vocês têm, mas confiem em mim. Entrem no lugar de confiança. Eu sei que dá medo entrar no lugar de confiança. Eu sei. Eu lembro uma época nós não tínhamos dinheiro para nada. Mas quando eu digo para nada, é para nada. E faltava. E um dia Deus falou assim com a gente: vocês vão pegar o que vocês não têm e vocês vão começar a ajudar o povo ali do renascer. Eu falei: Deus, mas por que o Senhor não chama um empresário, uma pessoa rica? O Senhor está provando o nosso coração. Eu lembro que naquela época Deus falou assim: eu quero que vocês tirem dinheiro de vocês e comecem a plantar, a semear nos pobres. Eu quero que vocês andem com os pobres, andem com os rejeitados, andem com os que estão presos. E sabe quando você está numa busca por Deus, você está numa busca por Ele, você quer Deus, você diz: Deus, eu quero mais de Ti, eu te amo, eu quero me parecer contigo. Igual a música que eles cantaram: quando eu te vejo, eu fico semelhante a Ti. Nós dizemos: nós queremos ser parecidos contigo. Deus, nós precisamos de Ti. E um dia nós estávamos chorando, orando, e Deus nos deu Mateus 25:31. E Ele disse assim: eu quero que vocês caminhem com os pobres, com os presos, com prostitutas. E eu falei: Deus, mas eu não estou entendendo, a gente quer Tu. Em Mateus 25:31. Se você quiser abrir, pode abrir, senão você lê depois. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, Ele se assentará num trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, quem são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes é preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Eu estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhe digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que fizeram. Deus falou comigo: enquanto você caminha em simplicidade, você está fazendo para mim, você está comigo. Eu já contei esse testemunho aqui, mas eu vou contar de novo. Eu estava num tempo que não estava mais ministrando, só com esse povo. E eu lembro que tinha no projeto que nós tínhamos ali no bairro, tinha uma criança que a mãe já havia morrido de overdose. Ela tomava remédio antidepressivo, usou droga junto, morreu. O pai era dono de uma boate de prostituição e também traficava. E as duas meninas vinham para ficar com a gente ali. Vocês imaginam a nossa situação. Gente, uma vez eu tirei piolho delas, era tanto piolho. Porque assim, a gente conversava, os piolhos andavam nelas assim. A Cleusa está aqui. A Cleusa tem um salão lá no Treviso. E eu falei: Cleusa, posso levar as meninas aí? A gente vai botar um remédio na cabeça delas, a gente vai limpar, faz um corte. Era tanto piolho, gente. E a gente foi. E eu gerei assim, sabe quando você meio que é minha filha? Assim, ficou esse sentimento. As duas. E nós estávamos lá sempre juntos. De repente, numa madrugada, eu recebo um telefonema de uma das meninas que trabalhavam numa das boates. Vive, o pai das meninas faleceu. Overdose. Usou cocaína até morreu.
Eu falei, e as meninas? Não, o conselho tutelar veio aqui, pegou elas, já levou. Mas parece que tem uma tia que está reclamando que quer ficar com as meninas. Eu falei, tá, mas de qualquer forma, amanhã de manhã eu vou para nossa casa, vou ali conversar, conhecer a diretora. Quando eu cheguei, elas me abraçaram. E eu lembro que elas correram, gente. Na hora que elas viram a gente, elas viram Deus. Elas correram, Vivi, gritando, Thelmo. Elas se abandonaram no nosso abraço, a gente abraçou elas. Tipo assim, chegou a segurança, e eu abracei, beijei, fiquei com elas. Nisso a tia chegou, tudo certo, a tia levou para casa, a tia era crente. Eu falei, glória a Deus. A tia falou há tempo que eu estava querendo essas crianças e não dava para pegar, o pai não deixava. E elas são mocinhas já hoje, devem ter 18, 17 anos e estão sendo bem cuidadas, graças a Deus. Aí eu fui para casa, coração mais tranquilo, porque eu estava disposta a pegar aquelas duas meninas para mim. Porque eu era meia doida, falando para vocês. Uma vez tinha uma mulher grávida de 7 meses. No crack, gente. Usando crack grávida. E eu não podia ver aquela cena. E um dia ela chegou assim para mim. Ouve. Eu falei, fala. Preciso de ajuda. Tá, tu quer ajuda? Uhum. Então vem para cá que eu vou te levar para minha casa. Aham. Vou te levar para minha casa. Não, vou te levar. Eu lembro que ela estava tão drogada, que eu fui dar um banho nela. Aí a roupa dela, eu falei, tu vai tirar a roupa e nós vamos jogar fora a tua roupa, tá? Não, eu lavo, não sou porca nem relaxada. Ela assim. Eu disse, não, eu sei, mas tu vai tirar essa roupa e eu vou te dar uma roupa nova. Aí ela ganhou o bebê, ficou lá em casa uns 4 meses. Até um dia que ela não aguentou, foi usar droga de novo. Então eu estava disposta a levar aquelas meninas para minha casa também. As meninas não foram porque foram com a tia. Quando eu cheguei na igreja à noite, eu não fiquei no meio de todo mundo, eu fui para um canto. Aquele dia o Espírito Santo estava queimando no meu coração muito forte. Eu fui para um canto e eu comecei a chorar naquele canto, eu não sabia. Sabe quando Deus pega o teu coração e faz assim? Deus começou a pegar meu coração. E eu me ajoelhei atrás de um biombo. E a palavra de Deus para mim foi assim, ó, obrigada. Nunca Deus disse obrigada para mim. Eu falei, Deus, obrigada? Não entendi. E veio de novo aquela voz no meu coração, obrigada. E eu falei, por que Deus? Sabe quando aquelas meninas correram para te abraçar? Era eu, filha. Era eu te abraçando. Através dos pequenos. Porque eu me manifesto através das coisas simples, daquelas que não têm cara de ser, mas que são. Ele se esconde em coisas preciosas, sabe para quê? Para trabalhar o nosso coração. Então eu quero que você hoje pare para pensar. Existem tesouros escondidos, Deus está escondido nas situações da sua vida. Eu sempre digo, a minha avó está com 87, vó. Está com 87 anos, 85 anos a minha avó. Mas desde que eu me conheço por gente, ela paga um preço de oração. Eu ouso dizer que eu estou aqui hoje pelas orações da minha avó. Eu escutei uma ministração de um cara que ele falou assim, eu achei aquilo tão lindo. Ele disse assim, eu quero falar aqui, ele num auditório gigante. Quem aqui tem vó crente? Aí alguns levantaram a mão. Eu quero dizer que tem porção dobrada sobre a sua vida. Porque a unção da oração dos avós, dos pais, faz a gente viver coisas em Deus que a gente nunca viveria. A simplicidade. Eu lembro da minha avó me carregando para as orações, 7h30 da manhã. Eu falei, vó, não. Não, vó, em nome de Jesus, não. Daí ela escutava o hino do Jair Pires. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Daí ela pegava uma colher, a tampa da panela. Vamos acordar, vamos lá para a escola dominical. Vamos, o Senhor está esperando. Vamos, porque a gente dormia na casa da avó, que era uma diversão a casa da avó.
A gente saía depois, comer lanche, salada com o pessoal, nós íamos lá na casa da avó, na Próspera. Como diz o Rodrigo, o início do mundo começou na Próspera. A Próspera é top. Então a gente comia aquele X da Nazaré. A gente era feliz na Próspera. Né? Não é à toa que nós estamos aqui hoje. E a avó sempre nos levando, aqueles pequenos começos. Se você tem avós, pais que oram por você, você está pego. É questão de tempo. Porque essas orações simples vão te impulsionar a viver a vontade de Deus. Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu digo, Deus, glória a Deus, porque o Senhor colocou numa casa que tinha uma avó que orava, que clamava por mim. Eu lembro, o meu avô, ele era presbítero. E eu lembro que uma vez, eu estava na sala, eu tinha 6 anos. E eu tentando segurar um jogo de baralho, porque meus pais jogavam canastra. Noite toda. E eu olhava aquele leque na mão deles e dizia, como é que faz aquilo ali? Pequena. E sentada, o meu avô chegou, me viu com o baralho na mão. Ele olhou, filha, vem cá. Aí eu levantei, fui no sofá com ele, ele tirou aquele baralho das minhas pequenas mãos. Ele tirou assim, guardou, me deu a Bíblia. É isso aqui que tu tem que aprender a segurar, filha. Vem cá que o vô vai te ensinar. E eu nunca esqueci. Logo depois ele faleceu. Mas aquilo ficou tão dentro de mim, tão arraigado dentro de mim, que eu sabia que as orações dos meus avós tinham me levado para esse lugar. E eu quero dizer para você, não desista de orar pelos seus. Não desista. Porque são essas orações simples e pequenas que vão levar vocês e eles a viver a vontade de Deus. Deixa eu continuar aqui a minha palavra. Vó, eu quero te honrar pela mulher de Deus que a senhora é. De conduzir, né, essa família em oração. Né, de estar sempre com uma palavra de Deus. Quando nós estávamos doentes, só de ligar para ela, a oração era pelo telefone, já saíamos curados. A Jerusa está aqui hoje? A Jerusa veio? Não. Minha prima que congrega com a gente, um dia ela estava doente. Ela tinha tanta fé na oração da avó, por telefone mesmo. Não, foi pessoalmente, né? Ela foi lá, a avó orou, ela saiu dando pirueta no sofá. Da tamanha fé que isso construía. Que você possa ser essa oliveira na sua casa que dá muitos frutos. Que você leve a presença de Deus. Davi é simples. Ele passa pela perseguição de Saul. Ele se torna um grande rei. Traz a arca de volta da presença de Deus. E quando o seu reinado já está estabelecido, e eu vou terminar, eu queria que você abrisse em 2 Samuel. Eu sei que a gente deu uma volta na Bíblia hoje. 2 Samuel 7, 5. E aqui eu vou terminar. Quando Davi venceu a perseguição de Saul, porque Saul teve ciúmes de Davi. Quando Davi venceu os inimigos dele. Quando o povo reconheceu o reinado dele. Davi é rei, vai para o palácio. Esses momentos são perigosos. Momentos de estabelecimento são perigosos na nossa vida. Não é assim que fala que mar calmo não faz bom marinheiro? Às vezes o mar calmo ele pode ser perigoso. Eu quero ler aqui com vocês 7:5, que diz: Deus deu uma mensagem para Natã e disse assim, vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor. O engraçado, antes de eu continuar, ele falou o seguinte, Davi falou assim, eu estou num palácio, eu quero construir algo para Deus, eu quero construir uma casa. Ele queria construir um templo para Deus. E olha o que Deus fala para ele. Acaso cabe você construir uma casa para que eu possa habitar? Desde um dia em que tirei os israelitas do Egito e até hoje, nunca morei numa casa. Olha Deus falando. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores do meu povo. Nunca lhes perguntei, por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vai, diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas. Eu te tirei de trás das malhadas. E o escolhi para ser o líder do meu povo Israel.
Estive com você por onde você andou. Destruí todos os teus inimigos diante dos teus olhos. E agora tornarei o seu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. E o Senhor continua falando, providenciarei uma terra para o meu povo. E os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão, como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar o meu povo. Eu lhes darei descanso de todos os teus inimigos. E o Senhor fala assim, e o Senhor declara que fará uma casa para você, Davi. Uma casa que não terá fim, uma dinastia que não vai ter fim. O Senhor falou o seguinte, não precisa construir nada para mim, não. Eu amo a simplicidade da tenda. Você sabe que os anos se passaram, e Jesus veio, e aconteceram tantas coisas na vida de Davi. Mas você sabia que lá em Atos, Pedro falando para o povo, Pedro apaixonado, Pedro cheio do Espírito Santo, ele diz assim, vai chegar um tempo que Deus vai começar a restaurar de novo aquela casa caída de Davi. A tenda caída. Deus não tinha saudades do templo de Salomão. Quando teve as notícias da construção do templo de Salomão, todo aquele, né? O Senhor falou ao meu coração, não sabe eles que não é do templo de Salomão que eu tenho saudades, mas é da tenda caída de Davi. Eu estava estudando sobre a tenda e eu achei algo tão profundo, porque o tabernáculo de Moisés, ele era todo cheio de regras. Mas quando Davi trouxe a presença de Deus de volta para Israel, numa tenda, a tenda ficava no meio e eles tudo ao redor adorando a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o Senhor falou que nos últimos dias Ele restauraria essa simplicidade no nosso coração. Nós somos a tenda. Você é o lugar que Ele ama estar. Nós somos a tenda. A presença de Deus hoje quer habitar em nós, em simplicidade. Eu vejo muitas casas de oração se levantando no mundo. Lá no Kansas, tem há 18 anos, uma casa de oração que eles oram, gente. 24 horas, 7 dias por semana. Se você quiser ver ao vivo, tem ao vivo. Todos os dias, qualquer período. Às vezes eu estou orando. Eu coloco lá, casa de oração, Kansas, I Hope. Se você quiser fazer isso, faça. E eles estão num mover de Deus tremendo que Deus está fazendo lá. Já me joguei no chão várias vezes, sendo ministrado em inglês, não entendendo nada, mas o Espírito é o mesmo e ali Deus estava fazendo. E ele tem se levantado no Brasil, aqui em Floripa, agora tem o F Hope e tudo. Só que Deus falou assim comigo, filha, esses movimentos são maravilhosos, eu amo isso. Mas o 24/7 que eu quero é dentro de vocês. É no dia a dia, no trabalho. É dentro da casa. É levantar essa tenda caída, vocês me entendem? Que Deus tem saudades.